Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar de um tema aqui interessante. E qual é o tema? Quando um ser humano morre, a alma vai para onde? Qual o estado dessa alma? Esta é uma pergunta profunda que inquieta muitas pessoas e muitas têm medo de falar. Ok? Então, ela envolve escatologia, pois se trata das doutrinas das últimas coisas, e a natureza da alma, espírito e corpo, segundo a Bíblia. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai organizar a resposta em três partes. O que a Bíblia diz explicitamente, o entendimento teológico tradicional com base em teólogos e doutrinas cristãs e uma conclusão baseada nesses elementos, ok? Então, vamos primeiro ver o que a Bíblia diz sobre o destino imediato após a morte. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus disse ao ladrão na cruz: Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui é demonstrado que há um estado consciente imediato de comunhão com Cristo após a morte. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo falando, né? Indica que, ao partir desta vida, o salvo estará com Cristo imediatamente. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 8, diz: Mas temos confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo, entre aspas, né? É habitar com o Senhor, o que dá a entender um estado consciente logo após a morte. E para os perdidos, Lucas, no capítulo 16, versículo 22 e 23, grave, parábola do rico e Lázaro. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos. Isto indica um estado consciente de tormento após a morte, mesmo antes do juízo final. Agora vamos ver o que acontece com o espírito. Vamos tratar da seguinte pergunta: o espírito volta para Deus? Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 7, diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui nos dá a entender o quê? Que o espírito humano retorna a Deus, o Criador. Porém, esse texto é poético e deve ser interpretado com cautela teológica. Mas a palavra deixa clara de Deus, né? Apesar de ser considerado um texto poético. E qual é o entendimento teológico tradicional? A teologia cristã ortodoxa, baseada em autores como Agostinho, Tomás de Aquino, João Calvino e a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, sustenta o seguinte, a palavra em inglês, né? Então, há um estado intermediário entre morte e a ressurreição final. Quanto aos salvos, entram no estado consciente de alegria e comunhão com Deus. O paraíso, ou o seio de Abraão, como Lucas, no capítulo 16, fala. E quanto aos perdidos, entram em um estado consciente de separação e tormento. Separação de Deus e tormento. A ressurreição final acontecerá na vinda de Cristo, onde o corpo e a alma serão reunidos. Observe no livro da carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 e 17, e também no Evangelho de João, no capítulo 5, 28, no capítulo 5, do versículo 28 a 29, certo? Que na ressurreição final, né, acontecerá
na vinda de Cristo, onde o corpo e a alma serão reunidos. E para concluir esse entendimento que nós vimos aqui, de acordo com a Bíblia e a teologia cristã histórica, a alma vai imediatamente para o seu destino. Os que morrem em Cristo vão para o paraíso, em comunhão com Deus, enquanto os que morrem sem Cristo vão para um estado de separação que já antecipa o juízo final. E o espírito? Difere espírito e alma, certo? O espírito volta a Deus, como diz Eclesiastes, mas isso não quer dizer salvação automática. É uma forma de dizer que a vida volta ao Criador. A alma consciente segue para seu destino. Né? Vamos ver uma visão baseada em algumas fontes, né? Além disso aqui, bem relevantes. O Manual Bíblico de Halley, por exemplo, é amplamente utilizado por cristãos evangélicos. Oferece uma coisa clara e acessível das Escrituras, ainda que não forneça algo específico sobre o destino da alma após a morte. Mas ele deixa claro e enfatiza a importância da ressurreição e do juízo final. E cita as passagens de 1 Coríntios, no capítulo 15 e Apocalipse 20. O Manual Bíblico de Halley destaca que a esperança cristã está centrada na ressurreição dos mortos e na vida eterna com Deus. Numa perspectiva teológica da Igreja Católica, que não nos interessa, mas é bom ter esse entendimento, a Igreja Católica diz assim, que a tradição católica fala sobre a morte, o que acontece após a morte. Que a alma passa por um juízo particular. Se a pessoa morreu em estado de graça, vai ao paraíso, segundo o entendimento da Igreja Católica. Se morreu com pecados veniais, vai para o purgatório. Se estava em pecado mortal, vai para o inferno. Essa compreensão é baseada em séculos de tradição e interpretação das Escrituras, segundo a Igreja Católica. Existe a doutrina do sono da alma. Algumas denominações cristãs, como os adventistas do sétimo dia, ensinam que, após a morte, a alma entra em um estado de inconsciência, aguardando a ressurreição. Essa posição é baseada em passagens como Eclesiastes, no capítulo 9, do versículo 5, e o Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 11, onde a morte é comparada a um sono. E, trazendo para nós aqui umas considerações finais, a gente vai ver que a Bíblia apresenta diferentes imagens sobre o estado após morte. Enquanto algumas passagens sugerem uma existência consciente imediata após a morte, como no capítulo 23, versículo 43 do Evangelho de Lucas, outras comparam a morte a um estado de sono, como no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 11. A interpretação dessas passagens varia entre as tradições cristãs. Martinho Lutero, ele encara esse ponto de vista como o sono da alma. Martinho Lutero foi o líder da Reforma Protestante. Rejeitava a doutrina do purgatório, como a gente acabou de falar da Igreja Católica, e a ideia de que as almas dos mortos estariam conscientes antes da ressurreição final. Ele acreditava que, após a morte, as almas dos fiéis dormem em Cristo, aguardando a ressurreição no dia do juízo. Essa visão é conhecida como sono da alma. Lutero afirmou, olhe as palavras de Lutero, em minha opinião, é provável que, com pouquíssimas exceções, os mortos dormem em total insensibilidade até o dia do julgamento. Lutero comparava a morte a um sono profundo, no qual a alma não tem consciência até ser despertada por Deus na ressurreição. E qual a perspectiva batista? Eu sou batista. A consciência imediata após a morte. É isso que acontece. As igrejas batistas,
ensinam que, após a morte física, a alma continua consciente e vai imediatamente para o seu destino eterno. Crentes em Cristo entram em um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus, conhecido como dormir no Senhor, entre aspas. E os incrédulos entram em um estado de separação definitiva de Deus. Essa compreensão ela está alinhada com as passagens bíblicas de Lucas, no capítulo 23, versículo 43, onde Jesus diz ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Isto aqui indica uma existência consciente e imediata após a morte. Então, eu conheci um casal, inclusive já citei em vídeos anteriores, que foram um dos protagonistas missionários que me evangelizaram, hindus, né? E é o pastor Esteu e a irmã Edna. O pastor Esteu, a sua esposa morreu, faleceu, e ele ficou o dia inteiro trancado no quarto, orando, intercedendo, clamando a Deus que não queria criar os 3 filhos sozinho. Ele ficou o dia inteiro de joelhos, clamando ao Senhor com a porta trancada. Ela estava morta. E ela, depois, né, de ter sido ressuscitada, ela confessou que ela passou por um canal de luz, se eu não me engano, ela falou assim, encontrou com Jesus e Jesus disse para ela voltar, que ainda alguns precisavam dela lá. Ela disse que era tão maravilhoso, a presença, o amor de Deus era tão forte, tão impactante, que ela não queria mais sair de lá. Ela confessou com a gente. Mas Jesus disse, você precisa voltar. Então ela disse que sentiu quando voltou um corpo gelado, já era de noite. E aí ela foi se recuperando, ela sentiu entrando numa coisa estranha. Dá para entender pelo que ela falou que os batistas estão corretos, né? Pelo testemunho dela. Então, vamos concluir dessas visões que nós tivemos aqui. Lutero defendia que as almas dos mortos entrem em um estado de sono inconsciente, aguardando a ressurreição. Os batistas acreditam que a alma permanece consciente após a morte, indo imediatamente para o céu ou para a separação de Deus, dependendo da fé em Cristo. Essas diferenças refletem interpretações das Escrituras e tradições teológicas dentro do cristianismo. E a grande pergunta é, o que você acha? Escreva aí nos comentários seu entendimento a respeito disso e que Deus abençoe sua vida. Uma coisa é clara, os que morrem com Cristo, naquele grande dia vão estar com o Senhor. E os que morrem sem Cristo já está em um estado de separação e tormento. Aqui ficou bastante claro isso, né? Independente do estado consciente ou inconsciente que a pessoa vai estar, quem morreu com Cristo, vai estar logo conectado a Deus e a Cristo, em paz. E quem não morreu com Cristo vai para um lugar de tormento e dor, né? Quando isso acontecer, já era. O que eu quero dizer já era é que o que importa é fazer em vida. Enquanto existe fôlego de vida e você crê em Jesus, se confessar Ele como o único Senhor e Salvador da sua alma, o Senhor te recebe e você já tem o selo da salvação. Essa separação, né, pós-morte, longe de Deus, você não vai participar. Mas se você ainda continuar não acreditando em Cristo, não acreditando na Bíblia Sagrada, infelizmente, você só vai conhecer realmente o futuro pós-morte quando acontecer. Mas é melhor acreditar no Senhor, ter experiências com Ele, ser salvo por Ele e já ter a garantia de que vai estar com Ele, de que ficar imaginando o que vai acontecer depois da morte, quando lá não tem mais volta, acabou. Morreu, acabou. Não tem mais volta. Esse é o detalhe. Então Deus abençoe você, um grande abraço e fique com Deus. E não se esqueça de deixar o seu comentário.